sempre me fascinava ouvir as histórias do meu bisavô. Sentado na sua velha cadeira de fio na varanda da casa, suas narrativas não eram apenas emocionantes, mas também traziam um ar de advertência, como se ele quisesse que eu aprendesse algo com os erros do passado. Houve uma história em especial que ele contou, uma que sempre me deixava arrepiado. Era a história do Rio Escondido, um lugar do qual muitos no sul de Minas preferiam não falar. Meu bisavô sempre começava com as mesmas palavras. Há coisas, filho, que é melhor deixar em paz. Há lugares que deveriam permanecer esquecidos. O que se seguiu foi um relato que misturava ambição, medo e um destino que parecia inevitável. Tudo começou nos anos 70. Naquela época, o vilarejo era ainda menor e dependia completamente da agricultura. No entanto, as terras já não produziam como antes. As famílias começavam a sentir o peso da escassez. Foi nesse contexto que um homem chamado João, conhecido por suas histórias de garimpo, apareceu com um suposto mapa de pertences valiosos enterrados. João afirmava que o mapa indicava um rio nas montanhas próximas, onde um grupo de alemães que fugiram da guerra haviam escondido ouro. Segundo ele, o ouro nunca havia sido recuperado e a área permanecia intocada. É nossa chance de sair da miséria, disse um grupo de homens no bar uma noite. Meu bisavô, junto com outros 3 homens, Rubem, Pedro e Mauro, decidiu se juntar à expedição. Todos tinham suas razões: alimentar suas famílias, pagar dívidas ou simplesmente escapar da rotina sufocante. No entanto, nem todos estavam convencidos. E a maldição? Perguntou um dos homens mais velhos, bebendo lentamente. João riu, mas a pergunta pairou no ar. Supostamente essa maldição estava ligada a uma curandeira que havia vivido naquela região muito tempo antes. Segundo as histórias, a mulher protegia o rio e seus arredores, ajudando os alemães a esconder o ouro e cuidando dele com sua vida de alguns familiares ruins que estavam atrás dessa riqueza. Quando foi capturada por eles, sua execução aconteceu junto ao rio. Antes de morrer, ela jurou que ninguém poderia tocar naquele ouro sem enfrentar terríveis consequências. Meu bisavô lembrou que João menosprezou as advertências. São apenas contos para assustar. Se queremos algo, temos que tomar. Não vamos deixar que os mortos nos detenham. Apesar de suas palavras, meu velho confessou que sentiu um calafrio ao ouvir a história. Mas a necessidade e a promessa de riqueza pesaram mais do que o medo. O grupo partiu ao amanhecer, armados com ferramentas para escavar, mantimentos para vários dias e uma determinação que os mantinha firmes diante do perigo. Meu bisavô descreveu o caminho como um trajeto que se tornava mais difícil a cada passo. A vegetação era densa e o ar carregava uma umidade sufocante que parecia grudar na pele. Quando chegaram ao lugar indicado pelo mapa, encontraram o rio escondido entre árvores frondosas e rochas cobertas de musgo. A água era clara, mas o ambiente tinha algo estranho. Meu bisavô disse que tudo estava silencioso demais, como se até mesmo os pássaros tivessem decidido não se aproximar. Era bonito, mas também assustador, disse ele. Era como um lugar que não pertencia a este mundo. Os homens começaram a procurar nas áreas marcadas no mapa, cavando perto das rochas e explorando as margens. Não encontraram ouro, mas acharam restos de objetos antigos, pedaços de cerâmica, ferramentas enferrujadas e o que parecia ser uma cruz feita de metal. João insistiu que estavam perto. Naquela noite, enquanto acampavam junto ao rio, algo inquietante aconteceu. Pedro, um dos homens mais supersticiosos do grupo, acordou gritando. Disse que tinha visto uma mulher do outro lado do rio, observando-os em silêncio. Ela não usava roupas e tinha o rosto coberto pelo cabelo. Era ela a curandeira da história. João tentou acalmá-lo, garantindo que era apenas imaginação,
mas Pedro se recusou a voltar a dormir. Meu bisavô, embora não tenha visto nada, admitiu que sentiu uma presença naquela noite, como se mais alguém estivesse entre eles. Na manhã seguinte, encontraram pegadas que pareciam ser de uma pessoa descalça na areia junto ao rio. Nenhum deles disse nada, mas o medo começou a tomar conta do grupo. A tragédia veio logo depois. Enquanto exploravam uma caverna próxima ao rio, Mauro, o mais jovem do grupo, tropeçou e caiu em um poço profundo. Os outros tentaram resgatá-lo, mas as paredes eram muito escorregadias e a água no fundo era escura e gelada. Quando finalmente conseguiram tirá-lo, já era tarde demais. Meu bisavô disse que o mais estranho não foi a queda, mas a expressão de Mauro quando o encontraram. Seu rosto estava congelado em uma cara de terror, como se tivesse visto algo horrível antes de morrer. Não foi um acidente, disse Pedro. Foi a maldição. João, porém, insistiu em continuar. Havia muito em jogo para desistir. Quando o grupo finalmente decidiu voltar ao vilarejo, levaram consigo não apenas o peso da perda de Mauro, mas também um medo que não conseguiam expressar. Embora não tenham encontrado o ouro, meu bisavô me disse que sentiram que o rio os havia marcado de alguma forma, como se tivessem cruzado um limite que jamais deveriam ter ultrapassado. João e Pedro começaram a sofrer pesadelos recorrentes. Pedro, que tinha visto a figura da curandeira, faleceu uma semana depois de voltar ao vilarejo. Foi encontrado em sua cama com os olhos abertos e uma expressão de pânico que lembrava a de Mauro. Meu bisavô dizia que, quando retornaram ao vilarejo, pensaram que o pior já havia passado. Haviam perdido Mauro, mas ainda podiam culpar o terreno perigoso e a falta de preparação. No entanto, os dias seguintes mostraram que o que haviam deixado nas montanhas não ficaria lá. Algo havia seguido os homens, algo que não podia ser visto ou explicado. Pedro, como eu disse, foi o primeiro a mostrar sinais de que algo estava errado. Desde o dia em que voltou ao vilarejo, ele se trancou em casa e evitava falar com os outros. Seus vizinhos diziam que o ouviam murmurar à noite, como se estivesse tendo longas conversas com alguém. Quando sua esposa perguntava com quem ele estava falando, ele apenas respondia que estava tentando convencê-la a deixá-los em paz. "É a mulher do rio", dizia sua esposa com os olhos fundos. "Ela não vai embora até que paguemos." Minha mãe tentou visitá-lo uma tarde, preocupada com seu estado, mas Pedro se recusou a abrir a porta. Alguns dias depois, sua esposa o encontrou morto na cama. Não havia sinais de violência ou indícios de doença. Ele simplesmente havia parado de respirar. O que perturbou a todos foi a expressão em seu rosto, os olhos abertos, como se estivessem olhando para algo aterrorizante, e a boca ligeiramente aberta, congelada em um grito. A notícia da morte de Pedro se espalhou rapidamente. Alguns atribuíram ao estresse ou ao remorso, mas outros começaram a falar sobre a maldição. A esposa de Pedro, aterrorizada, abandonou o lugar pouco depois, deixando sua casa vazia. Desde então, diziam que as janelas se abriam sozinhas nas noites. João, que havia liderado a expedição, também começou a mostrar sinais de deterioração. Ao contrário de Pedro, que se isolou, João se apegou ainda mais à sua obsessão pelo ouro. Apesar dos acidentes e das mortes, ele estava convencido de que o tesouro ainda estava lá, esperando para ser reclamado por alguém. "Nada disso é culpa do rio", disse ao meu bisavô durante uma conversa no bar. "É simplesmente o medo que está nos destruindo. Mas eu não tenho medo. Vou voltar lá e encontrar esse ouro." Meu velho pediu que ele abandonasse a ideia e deixasse o rio e sua maldição no passado. Contudo, João não quis ouvir. Começou a reunir outro grupo de homens para uma segunda expedição, mas ninguém aceitou acompanhá-lo. Os rumores sobre a maldição já haviam se espalhado e ninguém queria se arriscar. Uma noite, enquanto caminhava por sua casa,
João afirmou ter visto uma mulher do outro lado da rua. Segundo ele, era uma mulher completamente nua parada sob a luz de um lampião. Não podia ver seu rosto, mas sabia que ela o estava observando. Não estou louco, disse ao meu bisavô no dia seguinte. Ela está me seguindo, mas não vai me deter. Enquanto João tentava ignorar o que estava acontecendo, o restante do vilarejo começou a experimentar pequenos infortúnios. As colheitas, que já eram escassas, começaram a murchar de maneira inexplicável. O gado sumia sem razão aparente e os poços de água começaram a secar. As pessoas murmuravam que a maldição do rio não estava apenas afetando os homens que participaram da expedição, mas também todo o lugar. É culpa deles, diziam alguns, apontando para a casa do meu bisavô e a de João. Meu bisavô sempre dizia que essa era a parte mais difícil, viver com o olhar de desconfiança de seus vizinhos, sabendo que talvez, de alguma forma, eles estivessem certos. A tragédia voltou a atingir quando João foi encontrado morto em sua casa. Foi sua irmã quem o descobriu após vários dias sem notícias dele. A cena era inquietante. Ele estava sentado em sua escrivaninha com a cabeça apoiada sobre um mapa do rio. Havia velas acesas ao redor e uma garrafa de caninha quase vazia sobre a mesa. Assim como Pedro, seu rosto estava marcado por uma expressão de terror, como se tivesse visto algo em seus últimos momentos que o paralisou. Contudo, ao contrário de Pedro, havia algo mais. Sobre o mapa havia marcas de água, como se alguém tivesse derramado um pouco sobre o papel. Meu bisavô me disse que essa parte sempre parecia impossível, já que ninguém havia estado naquela casa desde que João se trancou lá. A morte dele selou o destino da história para o vilarejo. Não restava sequer uma dúvida de que a maldição era real. Meu velhinho nunca mais falou sobre o rio após a morte de João. Embora continuasse a viver por lá, evitava qualquer conversa sobre o que havia ocorrido. Segundo ele, o melhor que poderia fazer era manter a lembrança viva como um aviso para que ninguém mais cometesse o mesmo erro. Como eu disse, meu filho, algumas coisas é melhor deixar enterradas tanto na terra quanto na nossa memória, ele me dizia. Contudo, sempre senti que havia algo mais em sua história, algo que ele nunca me contou completamente. Meu bisavô faleceu há mais de 15 anos, mas essa história está gravada em minha memória e a conto sempre que tenho oportunidade. Olá, muito prazer a todos que me leem nesse fórum. Meu nome é Daniel Castilho, sou de Honduras, mas atualmente vivo na Espanha há 1 ano. Quero compartilhar minha história, que começou quando comecei a trabalhar como interno, cuidando de um senhor de 74 anos. Deixe-me colocar vocês em contexto. O senhor tinha uma doença chamada acidente vascular cerebral, AVC, que ocorre devido à obstrução do fluxo sanguíneo em uma artéria, causando uma diminuição no suprimento de sangue para uma parte do cérebro. Por causa dessa condição, ele estava sempre deitado em uma cama, já que o lado direito do seu corpo estava paralisado. Quanto a mim, estudei enfermagem em Honduras, então me sentia preparado para cuidar dele. Meu trabalho consistia em estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e foi assim por 6 meses sem maiores novidades. Porém, em uma noite tranquila, depois de tê-lo preparado para dormir, ele me disse: "Rapaz, ontem à noite eu te vi dormindo." Ele disse isso com um olhar e um sorriso macabro, de orelha a orelha, com os olhos bem abertos. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, já que ele não podia se levantar da cama sozinho. Confuso e com um pouco de medo na voz, perguntei o que ele havia dito, e ele repetiu: "Ontem à noite eu te vi dormindo."
Será que ele sonhou comigo devido ao tempo que passávamos juntos durante o dia? Respondi isso para tentar aliviar o ambiente, mas ele apenas fechou os olhos dizendo que estava com sono. Fiquei pensando o dia inteiro no que ele havia dito. Mais tarde, cansado de tanto pensar sem encontrar respostas, entrei no banheiro para tomar um banho e relaxar antes de dormir. Enquanto me banhava, ouvi um som, como se alguém estivesse batendo na porta com o dedo. Lentamente peguei minha toalha e me aproximei da porta do banheiro. Do outro lado, ouvia uma respiração lenta e rouca. Vale esclarecer que apenas o senhor e eu morávamos na casa. Senti tanto medo naquele momento que minha pele se arrepiou. Com dúvida, abri a porta, mas não havia ninguém. Caminhei até a porta do quarto do senhor e o encontrei roncando, dormindo profundamente. Simplesmente terminei meu banho e fui dormir. Alguns dias depois, ele me disse algo ainda mais inquietante. Ontem você não conseguiu dormir, não é? Isso me deixou paralisado. Nossos quartos eram bem afastados e não havia como ele saber se eu tinha problemas para dormir. Afinal, ele nem deveria ser capaz de se aproximar do meu quarto. Para explicar melhor, vou descrever a casa. Há o quarto dele, depois o banheiro, a cozinha, a sala de estar, um escritório e, no final, o meu quarto. É um caminho longo e por isso eu dormia com a porta aberta, caso ele precisasse de algo durante a noite. Após alguns meses de trabalho, começaram os pesadelos. Eu acordava de madrugada suando frio, sentindo um olhar penetrante e o cheiro dos medicamentos dele. Quando abria os olhos, via uma sombra correndo, quase indistinta na escuridão, e o medo era suficiente para me paralisar. Obviamente, eu não perguntava ao senhor sobre isso, porque, como já disse, era impossível que ele se levantasse sozinho. O mais estranho é que de manhã, ele sempre dizia que me via dormindo, que estava me observando. Eu respondia que isso era impossível e tentava mudar de assunto, mas ele apenas me olhava fixamente com aquele sorriso e olhos que pareciam saltar das órbitas. Uma noite, as coisas se tornaram irracionais. Senti uma respiração na nuca e, ao abrir os olhos, o vi na minha cama, encolhido, me olhando fixamente. Antônio, o que está fazendo aqui? Perguntei. Ele não respondeu, apenas se levantou lentamente, saiu do meu quarto e, ao cruzar a porta, soltou uma risada que me deixou petrificado. Fiquei tão assustado que comecei a ter uma crise. Desde então, minha saúde mental começou a decair. Eu acordava cansado, com dores de cabeça e um enorme peso emocional. Passava os dias sentindo-me preso. Quando saía da casa nas minhas horas livres, era como se estivesse sendo libertado de uma grande carga. O senhor faleceu há 2 semanas de um infarto e, embora meu trabalho tenha terminado, a família me permitiu ficar na casa por 3 dias enquanto eu procurava um lugar para alugar. Durante esses dias, apesar de Antônio não estar mais entre nós, continuei ouvindo coisas estranhas, portas estralando sem parar, sussurros no meu quarto e a mesma respiração na nuca. Na última noite antes de deixar aquela casa, ouvi a mesma voz dizendo: "Agora estarei com você." Não sei se tudo isso é um trauma ou algo mais. Atualmente trabalho com outro senhor, mas continuo sentindo uma presença na casa, como se alguém me observasse. Já tentei fazer limpezas espirituais, mas ainda sinto essa energia sombria que emanava dele. Espero que isso não vá mais longe, porque sinto que meu caráter é muito fraco para resistir. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Essa história começa quando minha melhor amiga se mudou para sua nova casa, numa chácara onde o pai dela era caseiro, aqui em Itaúna.
ela me convidou para passar um tempo lá antes das aulas começarem novamente, por volta do final de janeiro. Planejamos dormir do lado de fora, em uma grande barraca que cabia cerca de 10 pessoas, em uma clareira no quintal dela. Vale ressaltar que o quintal dela era realmente enorme. Estávamos aproveitando o dia, explorando, nadando e comendo muita besteira. Já estava escurecendo, então, junto com os pais e a avó dela, fomos acender uma fogueira no poço de fogo. Todos saímos para procurar galhos e gravetos. Logo voltamos com uma grande pilha deles. Quando estava completamente escuro, tínhamos uma grande fogueira acesa, onde estávamos imitando aqueles marshmallows assados que vemos em filmes americanos. Logo depois, a avó dela foi embora e os pais entraram para dormir, deixando-nos sozinhas na barraca. Claro que não fomos dormir imediatamente, pois isso seria muito entediante. Ficamos jogando alguns jogos, comendo mais lanches e falando bobeiras como sempre. De repente ouvimos galhos quebrando. Achamos que poderia ser algum cachorro e ignoramos, voltando aos jogos. Mas menos de 2 minutos depois, ouvimos passos como se algo estivesse correndo. Quanto mais perto ficava, mais percebíamos que não era um animal comum. Os passos eram muito pesados. Parecia que vinham da estrada, já que estavam extremamente próximos de nós. Estávamos tremendo de medo, mas então ouvimos os passos passarem pela barraca. A barraca tinha uma pequena janela por onde podíamos olhar, mas não tínhamos certeza se conseguiríamos ver muita coisa por causa da localização. Porém, vimos uma criatura alta parada nas luzes, com sensor de movimento que minha amiga tinha instalado na entrada da frente. Aquilo tinha cerca de 2 metros de altura e se inclinava para caber sob o teto do telhado. A criatura parecia ter pelos negros, quase tão escuros quanto a própria noite. Ficamos olhando para aquilo por alguns minutos até que finalmente percebeu nossa presença. Ela olhou diretamente para nós antes de conseguirmos nos esconder. Aqueles olhos me assombrarão para sempre. Eram azul brilhantes, como se estivéssemos olhando para um céu aberto. A criatura notou nossa presença, mas ao invés de correr em nossa direção, começou a correr na direção da estrada. Estávamos aterrorizadas e planejamos voltar para dentro de casa, mas não fomos imediatamente, pois ainda estávamos apavoradas. Esperamos 1h30 até termos certeza de que seria seguro. Entramos, cobrimos a janela e tentamos dormir. Não contamos nada, nem acordamos os pais dela, porque sabíamos que provavelmente não acreditariam na nossa história. Esperamos até a manhã seguinte, e como esperado, eles não acreditaram em nenhuma palavra. Fiquei aliviada por ter planos com meu irmão naquele dia, assim não precisaria correr o risco de encontrar aquela criatura novamente. Porém, apenas 1 semana depois, minha amiga viu os mesmos olhos azul brilhantes a observando através da janela do quarto. Não me importo se alguém acredita nesta história ou não. O que eu sei é que o mundo não é exatamente o que você espera. O que posso dizer? Só saiba que você pode não acreditar em coisas como essa até que finalmente aconteça com você. Obrigada por ouvir. Nos anos 70, o mundo parecia mais simples em alguns aspectos, mas também mais cruel em outros. Em vilarejos pequenos como o meu, as normas não eram escritas pelas leis, mas pelos boatos. As pessoas podiam ser generosas, mas também rápidas para julgar e ainda mais rápidas para castigar. Embora décadas tenham se passado desde aquele tempo, há uma história que ainda é sussurrada pelos mais velhos, uma história que ficou marcada nas pedras dos nossos campos e na memória de quem a viveu. Eu era jovem naquela época, começando a entender o peso de ser mulher em um lugar onde a vida girava em torno do trabalho árduo e das aparências.
Foi nesse tempo que chegaram as irmãs Velarte e sua mãe, Dona Isabel, ao vilarejo. O que aconteceu depois fez com que seus nomes ficassem gravados. Ninguém sabia exatamente de onde vinham. Um dia simplesmente estavam ali ocupando uma pequena casa nos arredores do vilarejo, perto do campo onde muitos trabalhavam de sol a sol. A casa era velha, com paredes desgastadas pelo tempo e um telhado que parecia prestes a desabar. Mas as irmãs e sua mãe não reclamavam, trabalhavam juntas para fazer o lugar parecer delas. Dona Isabel era uma mulher séria e de poucas palavras, mas havia algo em seu olhar que te fazia baixar os olhos. Ela dizia que era viúva, embora nunca falasse do marido. Suas filhas Mariana, Maria e Emília eram jovens e chamativas, cada uma à sua maneira. Desde o início, sua presença causou alvoroço. Alguns homens tentaram cortejá-las, mas as irmãs sempre mantinham distância, o que apenas aumentava os boatos. São estranhas como a mãe delas, diziam algumas mulheres no mercado. Nem vão à missa. O que será que escondem? Sussurravam outras. Mas o fato é que as Velarte não procuravam problemas. Os problemas as encontraram. O incidente que deu início a tudo aconteceu numa tarde de verão, quando Mariana foi buscar água em um poço comunitário. O poço era um lugar onde as mulheres do vilarejo costumavam se reunir para conversar, mas naquela tarde estava vazio, exceto por Juliano, um homem conhecido pelo temperamento agressivo e pelo gosto por bebidas alcoólicas. Que sorte te encontrar sozinha. Mariana o ignorou e começou a encher seu jarro, mas ele se aproximou mais. Não seja chata, menina. Só quero conversar um pouco com você. Antes que pudesse tocá-la, Mariana se virou e o olhou diretamente nos olhos. O que aconteceu depois é difícil de explicar, mas Juliano recuou murmurando algo incompreensível. Ele cambaleou como se tivesse perdido o equilíbrio e então saiu correndo, deixando Mariana sozinha. Ele contou o ocorrido a alguns amigos, e naquela noite Juliano começou a se comportar de maneira estranha. Ele dizia ouvir vozes chamando seu nome, mesmo estando sozinho. Não conseguia dormir, e seus vizinhos afirmavam ouvi-lo gritar no meio da noite. Em menos de uma semana ele perdeu a sanidade, e sua família o enviou para outro vilarejo em busca de ajuda. O caso de Juliano não passou despercebido. Embora ninguém pudesse provar nada, muitos começaram a suspeitar das irmãs Velarte. Os boatos cresceram, alimentando o mistério em torno da família. Alguns lembravam de Dona Isabel colhendo ervas ao amanhecer, enquanto outros juravam ter visto luzes estranhas perto da casa delas à noite. Com certeza são bruxas, disse certa vez Dona Helena, a parteira. E aquelas moças, há algo nelas que não é certo. Minha mãe, que sempre foi mais discreta com suas opiniões, me advertiu. Não se meta com elas. Seja lá o que forem, é melhor não arrumar briga. Os homens do vilarejo não aprenderam com a experiência de Juliano. Para eles, as irmãs eram um desafio, um mistério a ser conquistado. Camilo, Pedro e Estevão eram 3 jovens encrenqueiros e decidiram que podiam dar uma lição nas Velarte. Certa noite, quando as irmãs voltavam do mercado, os homens as seguiram até em casa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, mas no dia seguinte, os 3 apareceram na praça muito diferentes. Pedro não conseguia falar, Camilo não conseguia parar de chorar, e Estevão dizia que algo o seguia. Levaram-nos à igreja, mas nem mesmo o padre conseguiu ajudá-los. O medo começou a crescer entre os habitantes e as histórias sobre as Velarte se tornaram lenda em questão de dias. Alguns diziam que elas podiam invocar os mortos, outros asseguravam que haviam feito um pacto com o diabo, mas ninguém se atrevia a enfrentá-las diretamente. A tensão chegou ao ponto máximo quando Raul, um fazendeiro conhecido por ser violento, decidiu que era hora de livrar o povoado das Velarte. Ele convenceu um grupo de homens a acompanhá-lo até a casa das irmãs
armados com tochas e facões. Naquela noite o céu estava coberto de nuvens e o ar era pesado, como se anunciasse o que estava prestes a acontecer. Eu estava em casa arrumando um guarda-chuva quando ouvi os gritos. Olhei pela janela e vi os homens marchando para os arredores do povoado, com as tochas iluminando o caminho. Quis detê-los, mas sabia que seria inútil. Quando chegaram à casa das Velarte, a encontraram vazia. No entanto, o ar lá dentro estava gelado, e havia um cheiro estranho, como de terra molhada e carniça. Em uma das paredes havia uma mensagem escrita com cinzas. O dano que semearem colherão. Essa noite marcou o início da queda do povoado. Embora as irmãs Velarte não estivessem presentes quando o grupo liderado por Raul chegou à casa, sua ausência não trouxe alívio. Pelo contrário, pessoal, a sensação de que algo estava para acontecer cresceu a cada hora que passava. Alguns diziam que as irmãs haviam fugido porque sabiam que seu tempo havia acabado, enquanto outros afirmavam que haviam desaparecido de forma sobrenatural. No dia seguinte começaram as verdadeiras consequências. O sol nasceu sobre um lugar que parecia outro. Os campos, que até então estavam normais, amanheceram completamente murchos. As folhas de milho e feijão estavam enegrecidas, como se tivessem sido consumidas por um fogo invisível. Os animais também não escaparam do desastre. Vacas, cabras e cavalos, que eram a base da economia de muitas famílias, começaram a adoecer inexplicavelmente. Alguns simplesmente se recusavam a comer, enquanto outros pareciam enlouquecer, correndo em círculos até caírem mortos. As pessoas tentaram encontrar uma explicação lógica a princípio, mas logo se resignaram ao que mais temiam. As irmãs Velarte haviam lançado uma maldição sobre aquelas pessoas. A mensagem de cinzas encontrada na parede da casa delas tornou-se um aviso que ninguém podia ignorar. O dano que semearem, colherão. Muitos começaram a questionar se a maldição havia sido provocada não apenas pelas tentativas de abuso de alguns homens, mas também pela forma como o povoado inteiro as havia julgado. O medo e o desespero começaram a consumir todos. A comida escasseava, e as famílias que dependiam da terra para sobreviver começaram a brigar entre si pelos poucos recursos que restavam. Alguns tentaram abandonar o povoado, mas as histórias sobre o que poderia acontecer caso levassem a maldição com eles os mantinham presos. É melhor enfrentar a morte aqui do que levar este mal para outro lugar, dizia Rafael, um dos mais respeitados do povoado. Com o passar dos dias, surgiram relatos estranhos sobre as irmãs. Alguns garantiam tê-las visto caminhando pelos campos à noite, com seus vestidos brancos refletindo a luz da lua. Outros diziam que suas risadas podiam ser ouvidas no vento, zombando dos homens que as haviam perseguido. Dona Helena jurava ter visto Dona Isabel, a mãe das irmãs, colhendo ervas perto do poço comunitário. Não sei se eram reais ou fantasmas, mas tenho certeza de que não terminaram conosco, disse tremendo. Minha mãe, sempre prática, tentava me manter longe dessas histórias, mas era impossível ignorar o temor que pairava no ar. Todos sabíamos que o povoado nunca mais seria o mesmo. Com o tempo, as famílias começaram a partir e os poucos que ficaram tentaram reconstruir o que podiam, mas a terra parecia rejeitar qualquer tentativa de cultivo. Os campos continuavam estéreis e os animais não prosperavam. As casas começaram a ficar vazias e o mercado deixou de funcionar. Um dia, por curiosidade, caminhei até a casa das Velarte. Ela ainda estava lá, mas em ruínas. As paredes estavam cobertas de musgo e o teto havia desabado. No entanto, a mensagem escrita em cinzas ainda era visível na parede, como um lembrete do dano que havia sido causado. Agora, décadas depois, o povoado é apenas uma lembrança. Restam apenas algumas poucas famílias, e a terra nunca voltou a ser fértil.
Os mais velhos por lá ainda falam sobre as irmãs Velarte. Alguns as mencionam com ódio, outros com resignação, e outros pouco se importam. Talvez não fossem elas que estavam erradas, mas nós. Talvez elas apenas tenham devolvido o que demos a elas, me disse certa vez Rafael. Bom, acho que nunca saberemos. Tive uma experiência daquelas que você não acredita que acontecem. Assim tão clara, bem na sua frente. Isso me aconteceu quando eu estava fazendo meu estágio profissional da Faculdade de Medicina. Foi no ano de 2005, graças à minha mãe, que era enfermeira em uma unidade grande da Santa Casa, que prefiro não mencionar, mas que fica no estado de São Paulo. Fiquei sob a supervisão de uma amiga dela, que trabalhava na área do necrotério. Essa pessoa era uma mulher séria, rigorosa em relação aos procedimentos do trabalho, mas um amor de pessoa. Naquela época, ela tinha 52 anos e me aceitou, aproveitando que um funcionário dela tinha acabado de se transferir para uma instalação privada. Trabalhei com ela aprendendo de tudo por 3 meses, e deixem-me dizer que, apesar de eu estar no turno da noite com ela, ficávamos sozinhos naquele andar, o subsolo, por assim dizer. Apesar de sim, eu sentir medo, nunca aconteceu nada. Mas isso mudou em uma noite. Tudo aconteceu quando, certa noite, ela saiu para resolver alguns trâmites. Não me lembro qual. Naquela noite não tínhamos mais nenhum outro funcionário conosco, então, sem problema, ela me deixou responsável. Não tínhamos mais nada para fazer. Assim, se eu quisesse, poderia até dormir um pouco. Mas decidi ir à cafeteria. Jantei, voltei depois de um tempo e entrei em uma sala como de espera, antes das portas principais. Antes de abrir, eu sempre tinha o hábito de espiar pela janelinha que dava para outra pequena sala, ainda antes da área onde ficam as mesas de aço. E foi aí que vi algo que sinceramente pensei que fosse minha imaginação. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente, porque era impossível que fosse verdade. Pela janelinha, vi como uma prancheta, daquelas que usamos para apoiar as folhas e escrever, estava flutuando a cerca de 1 metro acima da mesa. Fiquei olhando sem conseguir abrir a porta por causa do choque. Depois de alguns segundos, reagi e abri a porta. Percebi que não estava imaginando porque, ao entrar, aquela prancheta caiu no chão. Não a levantei. Foi real o que vi, e então saí da sala. Fui caminhar até a cafeteria. Preparei um café mais forte que o normal. Na verdade, estava apenas ganhando tempo porque aquilo que vi me assustou. E sem saber a que horas minha chefe voltaria, voltei ao necrotério pensando que talvez nada tivesse acontecido. Talvez, quem sabe, eu tivesse imaginado tudo. Embora tenha sido tão claro, não podia ignorar o que aconteceu. Ao entrar novamente e ver que, de fato, aquela prancheta ainda estava no chão, a peguei e coloquei de volta no lugar. Nesse momento, lá nos fundos, onde minha chefe tinha deixado tudo apagado e onde estavam as mesas de aço, justamente onde ela havia deixado um corpo coberto, mas sem nenhuma luz acesa, ouvi passos descalços caminhando lentamente. Depois, ouvi a mesa de aço rangendo, como quando colocávamos um corpo e o peso fazia barulho. Saí de novo, não quis nem espiar. Na verdade, nem olhei para a escuridão porque sabia que não havia ninguém mais ali. Minha chefe nunca andava pelo necrotério no escuro, muito menos descalça e subindo nas mesas de aço. Ao sair, já tremendo de medo, percebi que aquilo significava exatamente o que vocês estão imaginando, que aquela pessoa, uma mulher nesse caso, estava andando. Assim como estou dizendo, foi o que aconteceu. O que mais poderia ser? Não é como se eu quisesse imaginar isso. Além disso,
O som da mesa rangendo era inconfundível. Eu estava justamente no elevador, no primeiro andar, esperando caso minha chefe chegasse. Foram 10 minutos até que ela voltou. Quando me viu sentado perto do elevador, ela me perguntou se tinha acontecido algo. Além disso, acho que minha expressão não transmitia felicidade. Na verdade, eu estava assustado e contei a ela primeiro sobre a prancheta e depois sobre os passos. Quando ela ouviu, sentou-se comigo naquelas cadeiras. Não havia ninguém por perto. Os pacientes internados estavam nos andares superiores e por ali ninguém passava àquela hora. Ainda assim, ela me disse em voz baixa: "Não é um tema de que eu goste de falar, para ser honesta, mas essas coisas realmente acontecem. Eu acredito em Deus, em tudo que é bom, e sei que o mal também existe. Não estou dizendo que o que aconteceu com você foi algo ruim, obra de algum ser com más intenções ou algo assim. Não. Mas tenho muito claro que às vezes eles vão nos assustar desse jeito, porque há pessoas que não percebem que já não estão mais aqui ou que não querem partir. E à tarde, antes de você chegar, eu também percebi que a mulher com quem estávamos trabalhando ainda não se deu conta de que já faleceu. Mas lembre-se, você tem que trabalhar com eles de qualquer forma. Nós somos os últimos contatos antes do velório deles, se é que terão um. Por mais que nos assustem, é parte do trabalho, Eric." Isso não me tranquilizou. Ela parecia assustada ao me contar, mas parecia que não tinha escolha. E ela tinha razão. Não era por isso que deixaríamos de trabalhar. Ela pediu que descêssemos, mesmo sabendo que eu estava com medo, porque trabalho é trabalho. Ao chegar, ela espiou pela janelinha da porta. Depois de passar pela outra porta, me disse que, novamente, a tábua estava flutuando. Disse que o que eu havia contado nunca tinha acontecido com ela antes, de ver algo assim suspenso no ar. Ela abriu a porta e aconteceu exatamente o mesmo que aconteceu comigo. Ao abrir, ouvimos a tábua bater no chão. Quando entramos, fui pegar a prancheta, enquanto minha chefe, que estava mais ao fundo, perto das macas, acendia a luz de lá. Então, apenas fiquei paralisado, de costas para a doutora, ouvindo ela dizer baixinho para alguém: "Amanhã sua família vem." Depois disso, ouvi o som da maca ranger novamente. Ela a empurrou mais para o fundo e ouvi o barulho da porta de um dos congeladores se abrindo. Foi aterrorizante para mim, por mais que hoje eu conte isso de forma tranquila. A doutora voltou sem mencionar nada sobre o que aconteceu. Eu tentei agir como se não estivesse morrendo de medo por dentro. Começamos a conversar sobre outras coisas e a trabalhar. Perguntei algumas dúvidas sobre o preenchimento dos relatórios, e a noite passou. Na manhã seguinte, a funerária daquela paciente veio buscá-la. Durante os 6 meses que trabalhei com aquela doutora, nada parecido aconteceu de novo. Graças a Deus. Mas me lembrar disso, acreditem, ainda me dá um pouquinho de medo. Eu estava em casa com minha cachorra Hazel. Era uma noite normal, eu já tinha saído do trabalho e estava apenas tentando aproveitar as poucas horas antes de dormir. Estava assistindo TV e comendo alguns petiscos, quando Hazel se levantou e foi até a porta dos fundos querendo sair. Levantei-me e a deixei sair para fazer suas necessidades. Meu quintal é pequeno e cercado, então nunca precisei realmente ficar de olho nela. Normalmente ela ficava lá fora por um tempo, farejando o ambiente. Enquanto ela estava lá fora, aproveitei para guardar alguns pratos e limpar a bagunça que tinha feito ao cozinhar mais cedo, quando Hazel começou a latir. Ela gostava de latir para o nada e coisas do tipo, mas depois de alguns segundos, ela ainda não tinha parado.
Fui até a porta dos fundos e a abri, vendo Hazel parada ao lado da cerca, latindo para ela como se algo estivesse do outro lado. Naquele lado da cerca só havia floresta, então pensei que talvez ela tivesse visto outro cachorro ou algo assim. Por precaução, chamei Hazel de volta para dentro. Voltei para o sofá e liguei a TV. Algo estava imediatamente diferente em Hazel, no entanto. Normalmente ela se deitava em cima de mim ou ao meu lado, mas dessa vez estava sentada na beira do sofá, com a cabeça erguida e olhando fixamente para a porta dos fundos. Por mais que eu a chamasse, ela apenas dava uma olhada para mim e voltava a observar a porta. Ela ficou assim pelo resto da noite. Algumas vezes olhei para lá também, mas não vi nada. Achei que Hazel estava em modo protetor por algum motivo, o que ela faz de vez em quando. Ficamos acordadas por um tempo e depois fomos para a cama às 10h30 da noite. Ela geralmente dorme no pé da minha cama ou na cama dela, no canto do quarto, mas sempre deixo a porta entreaberta porque a comida e a água dela ficam no andar de baixo. Quando acordei no meio da noite, notei que a porta do quarto estava totalmente aberta, muito mais do que eu havia deixado. Talvez Hazel tivesse esbarrado nela. Ela não estava no quarto e eu não ouvia o som das unhas dela clicando no chão. Em qualquer outro dia, provavelmente eu voltaria a dormir sem me preocupar, mas algo me deu um mau pressentimento. Até meu corpo parecia estar completamente desperto já. Me levantei da cama e olhei para o corredor. A casa estava silenciosa. Hazel? Desci as escadas e fui para a sala de estar. Tudo parecia normal, e toda a comida e água nos potes dela ainda estavam cheios. Nesse ponto, tudo começou a passar pela minha mente. Fiquei com medo de alguma forma ter deixado a porta dos fundos aberta e ela ter fugido, mesmo sabendo que eu não tinha feito isso. Fui até a cozinha e meu coração afundou ao ver Hazel agachada debaixo da mesa, tremendo e olhando para mim completamente apavorada com algo. Chamei seu nome de novo, mas ela não se mexeu, e então percebi que a porta dos fundos estava aberta. Tudo começou a fazer sentido na minha mente, mas eu não sabia o que fazer. Me senti presa, assustada e vulnerável. Corri até a mesa, peguei Hazel no colo e saí correndo pela porta dos fundos. Passei pelo portão e fui até a casa de um vizinho. Demorou um pouco, mas eles finalmente acordaram e atenderam a porta, chamando a polícia para mim. Quando os policiais revistaram minha casa, não encontraram ninguém. Havia alguns sinais de pegadas ao redor da casa, incluindo no andar de cima. Toda essa situação é tão confusa e me deixou com centenas de perguntas e nenhuma resposta. Não sei quem era ou por que invadiram, ou mesmo há quanto tempo estavam dentro da casa. Foram eles que abriram a porta do meu quarto completamente? Estavam escondidos enquanto eu procurava Hazel? Ainda estavam na casa? Quase gostaria de tê-los encontrado antes de fugir, para pelo menos ter algum tipo de resposta. Agora estou sem nada. Só me resta viver e torcer para que tenha sido algo aleatório e que eles não voltem.